Alô, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos e vocês estão vendo junto a mim, nas minhas costas, o imperador Adriano da Roma Antiga, na época dos personagens de 50 anos depois, obra-prima de Emmanuel, um clássico da nossa querida e consagradíssima literatura espírita, não é? Então, na noite de hoje, vamos fazer o estudo de uma passagem que eu vou deixar para ler a passagem já no fim do nosso estudo, porque essa passagem vem demonstrar a reencarnação do grande imperador. Ele renasce como escravo romano, né? Então, mas durante todo o decorrer do estudo, a gente vai tratar disso, né? Da reencarnação e como muda as posições sociais. O espírito ele não retrograda, ele não retroage nunca e jamais, já? Nunca e jamais. Ele pode até estacionar por um tempo em alguma reencarnação, mas jamais ele retroage, não é? Mas a condição social, sim. A pessoa que viveu nas altas classes, ele pode voltar para as baixas classes, não é? Mas antes de mais nada, e ainda tem um preâmbulozinho que eu queria falar outras coisas, não é? Eu convido vocês a fazermos a prece inicial da nossa reunião. Então, pedimos a Jesus, o nosso mestre de bondade infinita, a quem tudo devemos o dom da existência, devemos essa radiosa crença que nos irmana, crença espírita, que ilumina as nossas vidas, é o luar que alumia a noite das nossas vidas. E pedimos a Jesus que possamos, na noite de hoje, refletirmos sobre a beleza da reencarnação, essa oportunidade sagrada que temos de vivermos a vida espiritual desde já, como despertos. Fazemos parte de uma caravana de despertos aqui na Terra, que tem uma visão holística, global, a visão material e a visão espiritual em perfeita sintonia. E através da lei universal da reencarnação, vemos patenteada a justiça divina. Então, é com essas reflexões que teremos à noite de hoje, e agradecidos por mais essa oportunidade, que pedimos a Jesus a bênção, a sua bênção para o nosso estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, então vamos lá. Vejam bem, ontem eu tive um contato com Marco Milani, que veio me fazer um convite, eu fiquei muito feliz, e o do Marco Milani vocês ainda não sabiam, mas eu anunciei, pessoal, que com essa coisa das censuras, das big techs, né, que está acontecendo aí, o pessoal estava migrando, saindo do WhatsApp para o Telegram, né? Eu tenho um Telegram e, meus irmãos, quem ainda não tem Telegram, não estou fazendo propaganda do Telegram, né? O que eu estou querendo dizer é que vale a pena pelo conteúdo espírita que você não vê em plataforma nem em WhatsApp, nem em Signal, que é exatamente o conteúdo espírita. Eu faço parte do grupo da Simone Privato Goidaniche, né? Simone faz com aquela elegância dela, né? Aquele perfume espiritual de uma beleza. Ela faz os estudos no seu grupo do Telegram. Faço parte também do grupo do Orson Peter Carrara, meu querido amigão de Matão, né? Também é um grupo maravilhoso. E ontem tive o convite do Marco Milani, o querido dirigente da USE de Campinas, né? O diretor doutrinário da USE de São Paulo, o Marco Milani,
para fazer parte do grupo o Educador Espírita, né? Também é notável nessas coisas das pesquisas. Né? Então, é isso. Pessoal, e quero aqui, na noite de hoje, conversar com vocês, né? Logo no início, não vou deixar para o fim. Vamos entrevistar amanhã o Geraldo Campete, sobrinho, vice-presidente da FEB. Né? E na pauta da entrevista tem muita coisa ele falar sobre esse problema da adulteração da obra de Emmanuel, ou não adulteração. Né? Estou dizendo que suscitam a questão da adulteração, sobre a questão da Gênese, e eu quero aqui, mais uma vez, salientar a vocês, já, porque, e quero aqui saudar essa minha querida amiga, a pessoa que estou sempre em perfeita sintonia com ela, e principalmente nesses assuntos de estudo, de pesquisa, que é a minha querida Valéria Pessoa. Né? Vocês vêm acompanhando desde quando a Simone Privato Guidaniche, né? Lançou lá atrás o livro Legado de Allan Kardec, que é um livro só, independente da questão da adulteração, é um livro formidável. Né? Ali tem uma parte do movimento espírita na França, uma parte maravilhosa. Né? E o que é que acontece? Com o tempo, a gente está vendo as pesquisas. Né? Eu já dei um depoimento, entrevistei tanto o Paulo Henrique Figueiredo, lá atrás, entrevistei o Adair Ribeiro, e vejam bem a questão. Né? E amanhã vou entrevistar o Geraldo Campete Sobrinho e vou tocar na questão da adulteração. Hoje, como é que eu vejo? Agora, um tempo atrás eu citei, né, que o mundo inteiro, a Federação da Espanha, a Federação de Portugal, a Federação Francesa, né? E ainda mantém-se todas elas assim por causa da Convenção de Berna. Né? Quando houve essa coisa de que parecia que haveria adulteração, todas essas grandes federativas do mundo deixaram a quinta edição e adotaram a edição original. Né? Casa dos Humildes também. Só que chegaram novos documentos, né? Documentos aí. Se antes a balança estava pendendo para a questão da adulteração da quinta edição da Gênese, né? Os novos documentos mostram que a balança parece que está pendendo agora, que as alterações foram feitas por Allan Kardec. Mas, pessoal, isso é uma questão madura. Pesquisa é assim. Agora, uma coisa que eu quero salientar, a minha mudança de opinião não tem nada a ver com a FEB, né? Não tem a ver com nenhum pesquisador desse amigo, né, que eu fui conversar e me convenceu, não. A questão é fonte primária. Né? Eu, por hora, me convenci da questão que parece que a balança está pendendo para ter sido Kardec, por causa do Adair Ribeiro, que tem, meu Deus do céu, tem 3.000 documentos de Allan Kardec. Ele que é o mecenas do espiritismo, né? Foi lá na França, comprou tudo, e tem até uma carta de Kardec para um livreiro alemão, dizendo que já tinha feito até a declaração de impressão. Mas vejam bem, tudo isso é documentos, então não queiram que a gente fique a prova definitiva, até para dizer, fulaninho, vocês querem ver uma coisa? Fulaninho estava errado. Vocês querem ver uma coisa? Todos esses grandes pesquisadores, os que acham que houve adulteração e aqueles que não acham, todos eles respeitam muito a Simone Privato Guidaniche. Todos eles. Tá? Por quê? Porque ela não tinha as fontes primárias ainda, que surgiram depois. É isso que eu queria esclarecer aqui. Né? Então, a gente está sempre aberto e olhando as pesquisas. As pesquisas. Assim, eu, como minha querida amiga Valéria Pessoa, não é? Eu e Valéria, a gente conversa muito sobre isso, né? E coisa do movimento espírita, tem coisas até, deixa eu falar brincando assim, impublicáveis.
Pessoal, tem coisas aqui, vocês acreditam, que a gente não pode contar. A gente sabe, mas não pode contar. Então, essa aproximação foi muito boa, né? Desse contato da gente com esse pessoal aí de fora, porque dá um subsídio danado, né? Então, pessoal, fiquem tranquilos, essas questões, né? E veja bem, quem estuda a quinta edição está estudando Kardec, né? Agora, quem está estudando a edição original é Kardec do mesmo jeito, né? Eu achei engraçado porque essa coisa de todo mundo, nunca se pesquisou tanto, nunca se leu tanto Kardec, né? E todo mundo agora, antigamente, você ainda não via, a gente dizia, tem que ler Kardec, estuda. Hoje todo mundo é expert em Allan Kardec, né? Então é uma coisa, mas é isso. Então, veja uma entrevista com Geraldo Campetti, né? Ele tem aquela posição bem rígida da FEB. Agora, desde o princípio, a FEB tomou aquela posição, né, de que não houve adulteração, só que a minha convicção vai muito pela coisa documental. Então, volto a dizer, não foi nenhum companheiro desses de jornada que está me convencendo de nada, né? Nenhum, e nem a FEB, nem são as fontes primárias, né? Porque eu aprendi com René Descartes, né? São os fatos, contra fatos são argumentos. Mas eu queria, agora as outras coisas, né? Valéria está muito aquela coisa da quebra da heteronomia, né? Isso é uma maravilha no espiritismo, não é, Valéria? Né? Valéria que tem essa, vou falar discurso, né? Valéria que dá uma ampla vazão à sua ideia, né, de tirar essa coisa de castigo de Deus, da culpa, né, quando ela dá o EAD. Né? Valéria não para de falar e hoje, vejam bem, não é Valéria, não é nem a autonomia individual. O espiritismo parece que está atingindo a autonomia coletiva. E vejam bem, uma notícia boa que eu vou dar para vocês, né? Uma notícia maravilhosa, que o ruxenguismo acabou, né? Não existe nem a FEB toca mais isso, que é que acontece, né? Aqueles dois campos, ruxenguistas e anti-ruxenguistas, o pessoal está vendo uma aproximação, estão conversando, né? Então, em breve teremos novidade. Então, será um novo momento para o espiritismo. Olha, não é bom essa ebulição toda da pesquisa, porque aquela poeira tudo aí, o terreno vai se acalmando, né? Então, isso é a maturidade, o contraditório. Agora, a gente é muito... a gente quer coisa definitiva, né? A coisa é um movimento, é um processo, né? É um processo. Então, vamos lá vendo isso e ouvir essas pessoas há mais tempo, mais amadurecidas, né? Pessoal, o que vem de gente por aí, que eu estou marcando de entrevista, não só do campo da pesquisa, de vários campos, né? De vários campos. Tem alguns nomes que vai surpreender vocês que eu não julgava a acessibilidade, eu ter acesso a esse pessoal, né? Mas uma coisa boa que está acontecendo é que uma entrevista está chamando a outra, né? Eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque não é fácil. Você sentar ali com aquele pessoal, você tem que ter pelo menos uma basezinha, né? Porque são pessoas, me permito a expressão, cascudas, né? Então a gente tem que se preparar muito, né? E eu não vejo o momento espírita agora, essa ebulição toda, essas contradições, né? E esses documentos que surgem, eu acho, para mim, o momento mais frutífero que o movimento espírita viveu, né? É para realmente colocar os pingos nos is, né? Ok? Bem, mas vamos lá. A obra de hoje, há 50 anos depois, que principalmente é aquela passagem do imperador Adriano. Eu vou ler no final, mas o que acontece? Essa mudança de posição do espírito ao longo da reencarnação. Tá? Ao longo da reencarnação, e o que é que acontece?
Pessoal, o espírito ele não retroage, como eu falei, tá? Ele pode até estacionar. Agora, mudança social, isso não só acontece, isso é imprescindível que aconteça. Tá? Porque a gente faz parte, engraçado, os homens aqui na Terra tentaram, né, colocar um comunismo por decreto. Tá? Comunismo dos homens. Mas a gente vive num comunismo divino, né? Que é o quê? Né? Essa lei de igualdade absoluta. Vocês vão ver o Neio Lúcio mais tarde, quando avançar a nossa hora do estudo, ele dizer, né, que a gente não deve tentar se vingar de ninguém. Sabe por quê? Que a própria lei da reencarnação afere e reajusta os valores até das almas, daquela alma revel. Né? Então, vejam bem. Então, ao longo do tempo, esse grande mare magnum, né? Essa miscigenação, a gente vive uma miscigenação kármica. O professor Herculano Pires tem uma obra notável, uma obra fantástica, que é Educação para a Morte. Né? Adoro essa obra, para mim é uma das obras-primas de Herculano, né, Valéria? É uma obra maravilhosa. Quando ele mostra ali, principalmente, que a educação do futuro, né, precisa, o espírita do futuro precisa saber disso também, né? Eu até anunciei essa semana o livro do Alquinda de Oliveira, O Espírita do Século XXI, onde ele disse que os ensinamentos de Herculano e de Eurípides iam ser ratificados. O professor Herculano disse que a pedagogia moderna precisa ver que aqueles alunos ali numa sala de aula, cada cabecinha daquela, né, traz um passado, uma história. Então, muitos desses jovens já que vêm das altas classes do passado, muitos deles reencarnam hoje aqui na América do Sul, nas baixas classes sociais, estão aí no ensino público, né? E como você vê, talentos, águias de eleição, meninos preparadíssimos, quando tem um apoio, uma bolsa do governo, desabrocha todo aquele potencial. Né? O que é que acontece? Né? Aquilo ali é esse fluxo, refluxo da mudança de posições. Mas acontece também que na educação você vê, às vezes, os meninos nessas escolas particulares, mas totalmente desleixados espiritualmente, almas infantis, almas sem o menor interesse para o estudo, muitos até vinculados ao deboche, à depravação, apesar de ter vindo se oriundo hoje das altas classes, né? Mas são esses espíritos que viveram nos bairros sórdidos do passado, então não tiveram uma educação. Então, esses naufragaram, que eles podiam, até a condição social, o espírito pode sobrepujar. Naufragaram e reencarnam, ainda cheio de choques vibratórios, mas é isso que dá coesão à Terra. Por isso que essas coisas de engenharia social não dará certo nunca. O homem querer mexer na dinâmica social, porque isso a lei de Deus já faz com a reencarnação. Por isso que você vê grandes cartéis que querem, às vezes, né, levar a humanidade toda para o norte. Então, como se fosse, pessoal, impossível. Alguns até asseveram, seria bom um governo único. Não, seria não. Mas, e vejam bem essa coisa do globalismo desenfreado contra a soberania, muito cuidado, né? Porque cada povo tem sua cultura, vejam bem, tem seus costumes, seus atos, e essa diferença é que é a coisa mais linda da humanidade. Então, aquela coisa estandartizada, em série, que levamos a humanidade toda ter um comportamento igual, isso não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Né? Mas eu trago aqui esse elemento para a gente refletir essa miscigenação kármica. Né? Quando é necessário haver transmigração de almas
de um país para o outro, né? Isso se dá com a maior naturalidade, né? O Emmanuel uma vez disse ao Chico, né, que todas as vezes quando o Brasil era alvo e a gente, eu não digo sofrer, né? Porque o Recife aqui sofreu a invasão dos holandeses. Que sofrimento, hein? A gente teve um querido Maurício Nassau, um príncipe maravilhoso, né? Inclusive Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se refere e elogia Maurício Nassau como espírito diferente, né? Com a tarefa espiritual. Então, vejam bem, o querido o Maurício Nassau veio aqui e mudou a situação geopolítica da nossa cidade, né? E voltou depois para a Holanda, né? Então, cada povo que pensava em invadir aqui, por isso que o Brasil manteve, é um milagre. O Brasil não se fragmentou, manteve sua coesão territorial. Mas Emmanuel diz que quando eles pensavam em invadir, a espiritualidade, a bondade de Deus permitia que essa invasão se desse no plano espiritual na Terra. Então aqui vieram, né? Os escravos reencarnaram aqui, vieram da África, espíritos, né? Espíritos africanos, velhos romanos que vieram aqui viver agora na escravidão, olha lá, como o imperador Adriano, né? Mas até na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra que velhos romanos vieram aqui vestir a roupa, a nova roupa, a farda da escravidão, não é? Então, e você vê isso tudo na vida, nesse mecanismo das migrações, das imigrações, e espiritualmente também. Vocês viram, estava aquela Guerra Fria, né? O muro do comunismo, a União Soviética, né? Vejam bem o que era um absurdo aquilo ali. Aquelas repúblicas soviéticas, cada ali era um povo diferente, um país, uma cultura, aquilo, a força para aquilo um dia ia estourar, e estourou. Hoje a gente tem a Rússia com toda a tradição, mas a gente tem vários países ali maravilhosos, a Ucrânia, não é? Então, o Azerbaijão, a gente tem vários países ali, mas o que acontece? Para quebrar ali, não podia ser um espírito qualquer. E esse espírito foi o Mikhail Gorbachev, né? Inclusive aquele grande líder. Ele tinha um mapa desenhado na sua calvície. E quem foi Mikhail Gorbachev? Tá? O Gorbachev. Não me perguntem, mas se eu pudesse arriscar, eu arriscaria aqui com vocês. Ele foi um grande democrata das Américas, não sei quem, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, não sei, né? Mas foi um grande espírito democrata que reencarnou ali, e com a perestroika, né? E aquilo tudo pôs abaixo o comunismo. Hoje esse homem, a sua querida Raíssa Gorbachev, já está no plano espiritual. Ele continua, deu aulas em universidades, faz suas palestras, vive uma vida simplesmente um homem que mudou o mundo. Isso é muito belo na lei da reencarnação, minha gente. Muito belo. Então, vejam bem, quem está no Ocidente pode reencarnar na Ásia, no Oriente, e vice-versa. Né? Essa grande miscigenação kármica. Agora, individualmente, puxa vida, aí é que acontece mesmo. Individualmente. Por quê? Porque nós somos as almas viajoras de Platão. Tá? As almas viajoras de Platão. Então já tivemos ligações. Agora, não pensem que a gente viveu sempre nas altas classes. Não? Como a gente, quando eu vejo um filme, uma valsa, tudo bem, né? Eu vou dar um exemplo meu, para ficar aqui bem patente. Vou dar. O que acontece? Eu sempre disse isso aos meus amigos. Né? Pessoal, desde pequenininho, não era uma briga com minha mãe, mas minha mãe ficava, menino, tu tem essa mania. Desde pequenininho, eu adoro, e hoje já homem velho, né? Caminhando para a ancianidade, então, eu adoro pão dormido com banana.
Não gosto do pão novinho, não, que vem quentinho da padaria, aquela coisa que você bota, chega de irmã, não. Eu gosto de pão dormido com banana. Eu digo, meu Deus do céu, pronto, essa foi minha deve ter sido minha reencarnação francesa. Eita, Bruno, olha lá em Versalhes, nada, devia ser como pedinte nas ruas de Paris, comendo pão dormido com banana, não é? Olha lá, né? Então, até isso, veja bem, a paligenesia degustativa, até isso eu acredito, né? Também adoro limão, limonada, né? Agora, gente, somos espíritos, né? Velhos, que já tivemos muitos, o Brasil é um país muito jovem, né? O que acontece? França mesmo, eu sinto que andei pela França, pela Itália, né? Itália eu não tenho mais dúvida nenhuma. Segundo meu amigo Luiz Jorge Lira Neto, a gente se conhece de lá, né, Jorge? Jorge teve uma visão, ele disse, quando contar, não conta essas coisas todas, não. Eu digo, não conto não, né? Mas a amizade da gente vem de lá, e eu fico muito agradecido a Deus, que eu amo Luiz Jorge Lira Neto, meu amigo, né? E Jorge é um irmãozão, né? Jorge, você é Valéria Pessoa de Saia, viu, Jorge? A partir de hoje, vou imprimir essa marca em você, né? O mesmo sentimento que eu tenho com Valéria, eu tenho por Jorge em situações. E Valéria é mais doutrina, eu e Jorge é mais nesse campo da pesquisa, né? Então, olha, Itália. Agora, não é eu, Bruno, vocês também. Cada um de vocês aí, que o pessoal que está aí no chat, pode até colocar. Eu acho que fui perambulei por tal país. Isso é as almas viajoras de Platão, isso é a lei da paligenesia. Nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, talesi la loa, não é? Tal é a lei. São a maravilha das vidas sucessivas. Não é? Então, o que acontece? Quando você vê a pesquisa do Hermínio Corrêa de Miranda, por exemplo, outra coisa para eu falar aqui, né? O espírito pode reencarnar como homem e depois reencarnar como mulher, ou vice-versa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com minha querida Ana Maria Miranda, né? Eu sempre converso com a querida Ana Maria. Isso é a coisa boa dessas entrevistas, que depois a gente não larga mais, já. A gente fica com laço e conversa para o resto da vida. E Ana Maria disse, Bruno, quando eu fiz a regressão com meu pai, vejam bem, o Hermínio fez aquela regressão do Camille Desmoulins, não é? E já Camille Desmoulins, antes de ele ser o grande revolucionário francês, ele fora um vinagreiro nas ruas de Paris. Devia comer também pão dormido com banana, né? O querido Lucien Camille Desmoulins. Mas o que acontece? Ela disse, Bruno, eu me vi na época de Praxístenes, e eu disse a meu pai, eu sou filha de Praxístenes. E Hermínio guardou aquilo, né? Praxístenes foi um grande sábio grego, né? Então, o que é que acontece? Depois, o que eu acho formidável nesse pessoal é que eles não pegam informação dessa e ficam com diletantismo, né? Ou então se deleitando com a informação. Eles saem a campo para ver a veracidade, né? E ela me disse que com Alexandre Caroli, que é até o editor do Correio Fraterno, Jornal Espírita Correio Fraterno, do ABC, né? Ela disse que com Alexandre Caroli foi pesquisar. E o Alexandre disse a ela, Ana, veja bem, o Praxístenes teve 2 filhos. Você pode ter sido um dos 2 filhos do Praxístenes, né? Ou seja, ela não tinha sido mulher, ela tinha sido homem, né? Mas aí o Alexandre Caroli foi mais adiante. E disse que houve um período que o Praxístenes fazia escultura, né? E que ele usou uma modelo belíssima com quem eles tiveram um relacionamento e está na história, né? E desse relacionamento nasceu uma filha.
Então, vejam bem. Então, isso pode ter sido ou uma encarnação de Diana como um dos filhos de Praxíteles, ou aquela filha de uma escrava que era belíssima, grega, né? O que é que eu quero dizer? Que até essa posição masculinidade e feminilidade, ela muda. Agora, não pensa que é assim, ao sabor do vento. Uma hora é homem, outra hora é mulher. Não, o espírito passa uma fieira de reencarnação no campo da masculinidade e depois passa outra fieira de reencarnação no campo da feminilidade, ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Então, essas mudanças, porque o espírito, em cada sexo, vai adquirir qualidades, né, inerentes àquela posição. Em cada condição social também, o espírito vai adquirindo, né, experiências que uma tem, a outra absolutamente não tem. Né? Mas é verdade, sim, que, a grosso modo, não é fácil, pessoal, você sair de uma posição, vejam bem, de uma posição da realeza, das grandes classes sociais, e na reencarnação seguinte vir como escravo. Mas isso aconteceu com Emmanuel aqui 50 anos depois. Ele foi um grande senador romano, né? O Públio Lentulus, o seu orgulho, né? Como viveu no patriciado, não aceitou Jesus, né? Embora Jesus curou a sua filhinha. E o que é que acontece com o querido Públio Lentulus? Ele desencarna lá nas erupções do Vesúvio, né? Com sua filhinha Flávia, ele cego, os dois desencarnam ali. Por isso, quando eu vejo aquelas estátuas de Pompeia, né? O pessoal petrificado ali, eu digo, meu Deus, aquele ali pode bem ter sido Públio Lentulus, né? Aquela menininha ali pode bem ter sido Flávia, né? Então, mas o que é que acontece? Ele vem como escravo na história. Só que Elvídio Lúcius, que o contrata para ele, inclusive ele vai dar aulas para a filha do Elvídio, Célia, né? Que é a mesma Alcione de Renúncia, espírito maravilhoso, né? Que para salvar a mãe ela vai passar uma parte da vida como homem, como o irmão Martinho. Leiam as obras de Emmanuel, que é um colosso. Que é um colosso. Aí o que é que acontece? O Elvídio Lúcius, o cidadão romano, pai da Sé, fica impressionado com a história. Você sabe da história da Roma antiga como ninguém. Como adquiriste isso, né? E o Nestório ficava rindo. Ele foi o grande senador Públio Lentulus, né? E o filho de Nestório, Ciro, vai se apaixonar por Célia, filha de Elvídio, e vão viver um amor impossível, né? História linda. Pessoal, leiam as obras de Emmanuel. Hoje eu sinto muito, porque parece que o momento atual, né? Eu estou adorando. Deixa eu dizer para vocês, né? E me entendam, deixa eu concluir. Não tirem conclusão apressada. Eu estou adorando o que está acontecendo com esse Big Brother Brasil. Estou adorando. Por quê? E até essa grande emissora de televisão que presta um serviço inestimável aos brasileiros, sim, mas também presta um desserviço imenso, querendo introjetar esse tipo de cultura na nossa juventude. Pois eles abriram a tampa da panela, é uma panela de pressão, e vê esses detritos. Então vejam bem aqueles conceitos, né? Você vê aquele rapaz, um rapaz, filho de gente famosa, né? O cara com a autocomiseração. Não, porque eu não mato nenhuma formiga, não é? Porque eu sou branco, hétero, não é? Eu fiquei preocupado. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou branco também e hétero. Algum problema, meu amigo, né? E porque a gente bate, eu digo, hein?
Oi? A gente bate quem, cara pálida, né? Eu sou branco, hétero, tem que bater em alguém, né? Aí você vê, aí tem outra personagem lá, uma menina negra belíssima, mas com discurso tenebroso. Eu digo, essa o tipo de cultura que quer introjetar na nossa juventude, mas eu estou achando ótimo, porque está acordando. Quem não tinha despertado ainda está despertando. Está despertando, que isso não pode continuar assim, absolutamente, né? Mas o que acontece? Em outros campos está havendo uma aferição dos valores completamente. E você vê tanta gente atrevida colocando em xeque hoje a boa literatura. O Divaldo foi escorraçado outro dia em rede social. Pessoal, Divaldo. Eu digo, meu Deus, o que eu espero da gente, de nós? Divaldo tem que passar nisso, na cidade que ele se encontra agora, né? Mas muita gente está em dúvida a obra do querido Emmanuel, né? A obra do querido André Luiz. Obras que, para mim, a obra de Emmanuel e de André Luiz mereciam ser encadernadas com a obra de Allan Kardec. Para mim! Então, o que é isso? Você vê a pachorra, espíritas gravarem vídeos rindo da obra de André Luiz, que eles não conseguem entender, né? Outro dia eu disse, o pessoal ficou rindo, eu vou dizer de novo. Tu que não entende nada, condenado, né? E faz uma crítica a uma obra de André Luiz, uma obra de Emmanuel, né? Pelo amor. Agora, os escritores não, né? Esses escritores aqui que botam essas ideias aí de campo doutrinário, sim, merece debate, mas essas obras que têm a chancela da mediunidade inatacável do Chico e a chancela do tempo. Então, meu Deus do céu, até isso a gente tem que passar. Mas, graças a Deus, isso está... esse resgate está acontecendo. Né? Cada vez mais estamos vendo aí a valorização de Kardec, a valorização do estudo de Emmanuel, de André Luiz, dos clássicos. Tá? E porque nós temos esse compromisso de divulgar a verdadeira doutrina espírita, né? A verdadeira. E você vê que esses grandes formadores de opinião, eu tenho perguntado a todos, eu estou muito feliz, né? Quando eu pergunto, com Jesus ou sem Jesus, né? Aí vocês veem que todos eles dizem, com Jesus. Mas que lugar comum é esse, Bruno? Toda entrevista, sabe por quê? Porque tem um bocado dizendo por aí que é um espiritismo laico, é um espiritismo sem Jesus, sem religiosismo. Só que eu não entrevisto esse tipo de pessoa, né? É sectária, né? Que critica Bezerra de Menezes, que aí não dá, né? Não dá. Mas hoje a gente precisa da obra de Emmanuel. Isso aqui é uma obra, um compêndio de sociologia espiritual também. Por tudo que eu tenho falado aqui para vocês, né? Sociologia espiritual, mostrando exatamente isso, né? A verdadeira engenharia social divina, não dos homens, né? Não dos homens quererem impor aos povos, né? Como se fossem, né? Verdadeira falange de gados, né? Os povos não são gados, né? Somos seres humanos que merecemos respeito, né? Respeito. Então, muito respeito à cultura. Ame sua pátria, como Leon Denis, eu entrevistei aqui a filósofa, né? Sônia Teodoro. Como Leon Denis amou a França, escreveu O Gênio Shalk, O Mundo Invisível. Leon Denis, o maior filósofo da história do espiritismo, pode escrever O Gênio Shalk, O Mundo Invisível.
Aqui o Chico recebe uma obra linda, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não pode. Não pode. Aí fica difícil. Então, vejam como os espíritos, todos os grandes espíritos, tiveram amor à pátria. Vejam Mohandas Karamchand Gandhi com a Índia, a sua velha Índia. Né? Meu Deus! Todos esses grandes espíritos. Como Allan Kardec, né? Allan Kardec pensou na educação das crianças francesas. Né? Como Allan Kardec amou a França. Allan Kardec foi se dedicar ao espiritismo de homem maduro. Então se dedicou à educação das gerações francesas. Né? Então, meus irmãos, vamos resgatar sempre, cada vez mais, Emmanuel e André Luiz. Né? Então, eu queria ler aqui a parte final, tudo que a gente viu, né, esse grande fluxo reencarnatório, esse grande mare magno das mudanças de sexo, de raça, de religião também, né? De religião. Jorge, que tem curso de Harvard, né? De religião, conversa com Jorge foi nos lugares, e Jorge às vezes me diz, Bruno, doutrina espírita, porque tem um ethos global, né? Tem um ethos. O substrato das verdadeiras religiões é o mesmo, né? O amor universal. Agora, claro, o Espiritismo lança luz com a reencarnação, a comprovação da imortalidade. Pessoal, deixa eu ler para vocês aqui. Esse grupo de almas aqui, o Chico Xavier, na Fazenda Modelo, inclusive a filha do Rômulo Joviano, ela divulgou essas cartas, né? Todo aquele grupo de Ovídio Lúcio, né? Lá da 50 anos depois, voltaram como em renúncia, como Cirilo e Alba Lucínia, e voltaram em Minas novamente como Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano, né? Vejam bem. De todo aquele grupo que voltou, o Neio Lúcio Jaqui, foi o Jacques Davenport em renúncia, e nos dias de Chico, foi Flávio Joviano, o pai do Rômulo Joviano, né? Grande educador. Essas almas acompanharam o Chico Xavier, né? Pelo tempo. Reencarnaram em Minas com Chico. Só quem não reencarnou em Minas foi Célia Alcione, né? Célia na Roma, Alcione na França, mas não veio aqui para o Brasil, porque é um espírito elevadíssimo, não precisava mais vir, né? Mas o Neio Lúcio, que era o avô da querida Célia, todos desencarnam com o plano espiritual. É engraçado que, no momento de uma grande assembleia lá, que ia preparar a reencarnação, ninguém queria reencarnar com Cláudia Sabina, que era a mulher das ampolas, que envenenava os outros, fazia um inferno, que era apaixonada por Ovídio Lúcio, né? Então, o que é que acontece? Ninguém queria. E o Neio Lúcio, com grandeza, disse, serás minha filha. Ah, serás minha filha. Então, o que é que acontece? É a lei da reencarnação. Por isso que ele vai dizer uma frase aqui que eu disse no início da reunião, muito bela, né? E a gente vai ver aí, eu coloquei aqui no plano de tela, o imperador Adriano, né? Em homenagem a esse espírito que, redimido, né? Viveu no poder, mas como Públio Lentulus, reencarnou. Logo em seguida, já pensou? Aquele homem que dominava o mundo, volta no seio no seio dos escravos, né? Então vamos ver aqui o que diz o querido Neio Lúcio, né? Vejam bem, né? É inútil, disse Neio Lúcio bondosamente, dirigindo-se aos filhos e aos amigos. Isso no plano espiritual, viu, pessoal?
É inútil mantermos propósito de vindita. Vindita é vingança. É inútil mantermos propósito de vindita depois das lutas terrenas, porque a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Então, para que se vingar? A lei da reencarnação vai resolver tudo equanimemente, com justiça. Na minha última ida a Roma, tive a ocasião de ver o imperador Hélio Adriano, esse aqui que está no meu ombro aqui, ó. Tive a oportunidade de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Meu Deus do céu. Estou arrepiado aqui. Eu costumo dizer isso, né? Desde essa hora, tenho pensado bastante em nossos deveres e necessidades de recebermos com o maior amor a vontade divina. Não devemos procurar vindita. Receber com o maior amor a vontade divina. Lécio Minúcio, amigo do Daio Lúcio, lá no plano espiritual, diz o seguinte: sim, exclamou Lécio Minúcio, então presente. Nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores, tenho encontrado amigos nobres de nossa época que suplicam a Deus uma nova oportunidade na Terra, sem escolherem condições para o futuro aprendizado. Nos umbrais lá da Roma, nas zonas inferiores, nobres, sem querer saber as condições, pedem a Deus uma nova oportunidade. Aí vem Elvídio Lúcio, o pai de Célia, né? Grande personagem, que depois foi o Cirilo da Davenport em Renúncia, e aqui no Brasil, o patrão do Chico Xavier, Rômulo Joviano. Vejam bem, o conhecimento no espaço orientava Elvídio Lúcio. Parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina e reconhecendo aqui a nossa insignificância, sentimos capazes de todas as tarefas de renúncia e de redenção. Por isso que vem nas condições mais difíceis. Bem dizem, o sofrimento, a dor que os redime, né? Porquanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da terra são ações humildes e pequeninas. Os maiores feitos. Pessoal, que coisa linda essa lição desses espíritos no espaço, confabulando sobre essa lei maravilhosa do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então somos almas viajadoras. Esse momento de pandemia, meus irmãos, quem está me assistindo, se está me assistindo, é porque tem um celular, tem um tablet, um computador, um Smart TV. Pessoal, e tanta gente que não tem nada. Nós somos grandes privilegiados. Podemos não ser um Adriano, não é? Mas somos privilegiados nessa encarnação. Então vamos aproveitar, direcionar essas possibilidades para o bem comum, nessa divulgação do amor universal. Não cobrar tanto do nosso movimento espírita, compreender ele nas suas próprias contradições, né? Compreender. Eu não discuto a boa intenção de ninguém, né? De ninguém. Esses grandes debates de ideias, né?
Agora vamos todo mundo dar o seu melhor. Agora sempre procurar não ferir. A gente sempre procurar não usar da má intenção. Não. Vamos sempre ser, como dizia fulano, nessa conversa de sacristia, ser verdadeiro o tempo todo não deturpar esses ensinos para satisfazer a qualquer ideia. Meus queridos irmãos, então amanhã conto com vocês, com Geraldo Campete. Olha, o homem tem uma voz e uma tranquilidade que é impressionante, né? Moderado, um equilíbrio em pessoa, impressionante, muito, no bom sentido da expressão, fidalgo, uma fidalguia de trato, né? Eu adorei esse contato com o Geraldo Campete. Assistam, que é uma boa entrevista, temas graves e importantes, né? Sim, rapaz, eu não podia esquecer isso. Amanhã, sábado, a entrevista. No domingo, 16 horas, é aqui no nosso canal da Casa dos Humildes, né? Então, Jorge Hessen, o querido escritor espírita de Brasília, que eu entrevistei, né? Fiz um convite. Eu estou aproveitando esse pessoal, estou convidando para fazer palestra na Casa dos Humildes, né? Então, a querida Sônia Teodoro, e ela vai fazer em março. E o Jorge Hessen eu já tinha convidado antes, domingo agora, que vai tratar do tema os novos meios de comunicação na pandemia, né? O espiritismo, ele está dominando tudo isso, está produzindo muito, né? Jorge Hessen, essa alma maravilhosa, né? Uma alma que sabe o caminho das pedras, né? Hoje ele e sua esposa muito amiga do querido Divaldo Pereira Franco, né? Se corresponde com o Divaldo, né? Pessoal, então vamos fazer a nossa prece final, ok? Orar a Deus, agradecer por esse momento que tivemos aqui. Então, pedindo permissão a Jesus nesse encerramento da nossa reunião, queremos agradecer pelo dom da vida, da reencarnação, pela família que viemos, que abriu os braços e nos receberam nos portais da vida, pela família que construímos ao longo do tempo, pelos amigos, por aqueles que não nos compreendem, possamos perdoá-los. E por aqueles os quais nós também não pudemos ainda compreender, talvez sem intenção, estejamos cometendo alguma injustiça. Mas que Jesus nos ajude, se for o caso, a enxergarmos que essa compreensão seja feita da mesma forma. Então, agradecendo a oportunidade da vida, como príncipe ou como escravo, como nobre ou como plebeu, como burguês ou como homem do povo. É a vida tão querida, a vida consentida por Deus. Amemos a vida. Ela é nosso salvo-conduto para a nossa redenção espiritual. Muita paz, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Bem, meus queridos irmãos, sem mais palavras, fizemos o estudo. Semana que vem estaremos aqui, na mesma hora, na noite de estudos Allan Kardec. Ok? Não esqueçam que eu disse no início, entrem no Telegram, tem lá canais espíritas fantásticos. Ok? Pessoal, uma semana de muita paz.
Até amanhã à noite na nossa entrevista, ok? Beijo na alma. Paz e bem.